Bem, meus alunos do curso de Mercado de Futuros, hoje eu vou falar sobre a VWAP, esse que, na minha opinião, é o mais poderoso instrumento da análise gráfica disponível, não só porque é uma média de preço ponderada pelo volume financeiro, mas porque de todos os indicadores é o único que efetivamente é, tem um nível de assertividade é, impressionante. Basta vocês repararem aqui, ó, a linha verde é a VWAP diária, tá? Eu estou no intraday, no gráfico de 5 minutos. Eu uso esse gráfico para operar alavancado no mercado de futuros. A linha verde é a VWAP diária. Eu uso uma banda de VWAP chamada Steve Bands, que tem a upper, que é a linha de cima, e a lower, que é a linha de baixo, que cria essa banda de VWAP. Eu sempre deixo a VWAP semanal aqui no gráfico para operar o intraday, porque vocês vejam a quantidade de vezes que o preço vai para a VWAP, ó, encosta na VWAP, depois volta para a VWAP, se afasta da VWAP e volta para a VWAP, ó, vai para cima, volta para a VWAP, ó, aqui voltou. Olha só nesse intraday de hoje, ó, vamos ver quantas vezes o preço bateu na VWAP e voltou. Eu vou fazer umas considerações sobre a virada da VWAP, que é essa janela de 3 horas aqui da virada, que a gente não opera. Eu às vezes espero até 4 horas quando o mercado está muito selvagem. Mas 3 horas depois da virada, que é às 21 horas do Brasil, e 3 horas antes, a gente não opera. Então é basicamente essa janela aqui, que, que é aqui, ó, é 21 horas do Brasil, é a virada. Então a gente tem que colocar 3 horas para frente, daria mais ou menos até aqui, ó, até esse primeiro quadrante aqui, ó, deu 3 horas, e para trás, que seria mais ou menos às 18 horas aí do Brasil, que seria o limite temporal para operar. Eu, na verdade, às vezes eu uso uma janela de 4 horas, então a gente teria esse período aqui todo para operar. Olha a quantidade de vezes que a BTC, no caso, que é o gráfico que eu tô, nos 5 minutos, se afastou da VWAP, foi para a VWAP. Aí se afastou da VWAP, foi para a VWAP. Se afastou, foi para a VWAP. Se afastou para cima, foi. Se afastou de novo, voltou para a VWAP de novo. Foi para baixo, voltou. O primeiro ponto para a gente considerar é qual é o setup que eu uso para operar a VWAP. Eu nunca faço uma entrada seca. Se eu tenho $1.000 para operar, eu vou fazer no mínimo 4 ou 5 entradas. Então, que isso significa? Que eu vou fazer entradas escalonadas. E qual vai ser meu stop gain e qual vai ser meu stop loss? Então, vamos ver. Passou 3 horas da virada da VWAP, que foi 21 horas do Brasil. Ó, vamos botar 3 horas. Foi esse primeiro quadrante aqui, né? Então, a gente começou a operar aqui. Quando que a gente vai começar a operar? Deixa o preço encostar na VWAP. Porque se o preço estiver, por exemplo, aqui, ó, quando bater as 3 horas, a gente vai esperar ele bater na VWAP, ó. Bateu na VWAP. É aqui que a gente vai começar a se preparar. Aqui a gente não botou nenhuma a gente não abriu nada ainda. Primeiro, deixa passar 3 horas e deixa o preço bater na VWAP. Bateu na VWAP, a gente vai colocar uma ordem de venda aqui na upper ou eu na verdade faço o seguinte: quando a banda de VWAP inteira tá para cima da VWAP semanal, eu opero vendido, porque aí eu tenho a força gravitacional da VWAP diária e a força gravitacional da VWAP semanal sugando o preço para baixo. Quando a banda de VWAP inteira ficar embaixo da VWAP semanal, como ela estava aqui, deixa eu ver aqui quando, a banda inteira, ó, aqui, ó, no dia 11 de dezembro, ó, a banda inteira, olha aqui, deixa eu botar aqui o gráfico,
Quando tá embolado, aí esquece. Quando tá embolado aqui, ó, aí tem que operar, tem que esquecer a VWAP semanal e operar só a banda com a diária. Quando tá embolado. Porque aí uma coisa tá confundida com a outra. Agora, quando a banda tá toda para baixo, aí pra gente surfar a própria força gravitacional que a VWAP semanal vai exercer, o que eu faço? Eu entro comprado esperando o preço bater na lower, esperando que ele volte para VWAP diária. Mas vocês vejam que não deu nenhuma entrada aqui, né? Ficou basicamente o preço circulando entre a VWAP diária e a semanal, justamente porque a VWAP semanal estava sugando o preço ali para cima. Então vamos voltar para o dia de hoje. Aqui, ó, vamos voltar para o dia de hoje. Deixa eu despoluir o gráfico. Qual é o objetivo do trade? Buscar o retorno a VWAP, de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo a gente vai operar vendido, né? E de baixo para cima a gente vai operar comprado. Então vamos lá. Tem gente que não liga para VWAP semanal. Eu sei que a VWAP semanal acaba incomodando quando ela está aqui embaixo e a gente tenta operar comprado, porque o preço fica pesadinho. Na atual circunstância, que a BTC está buscando a VWAP mensal, que está aqui em 50.400, 50.500, eu acho que até vale a gente operar para os dois lados, porque a VWAP mensal está aqui buscando, exercendo uma força gravitacional bizarra, brutal, sugando o preço em direção a 50.500, né? Então, nessa circunstância, como a banda de VWAP inteira está entre a mensal, que está mais ou menos aqui, ó, aqui seria a VWAP mensal, né? E a semanal, então meio que as forças se anulam. Hoje daria para entrar comprado e vendido. Essas análises vocês com o tempo vão pegar o trejeito e vão conseguir se desdobrar. Mas o principal é ficar longe dessa janela aqui de 3 horas depois da virada de VWAP, que é 21 horas horário de Brasília, e depois das 18 horas aí no Brasil, que também já começa a complicar. Então aqui teria dado um trade aqui, eu teria entrado aqui, teria feito uma entrada aqui. Aqui eu não teria feito nova entrada, porque estava muito próxima dessa aqui. Para eu escalonar duas entradas, eu preciso que o meu preço médio melhore. Eu entrei aqui e aí encostou de novo na lower. Eu só entraria se entre essa entrada e essa a gente avançasse mais de 1%. Avançou 0,24%. Então eu não vou queimar mais uma entrada, sabendo que isso aqui foi só um fundo duplo, né, gente? Isso aqui foi só um Wzinho e, ó, rapidamente o preço voltou para VWAP. Então, o que eu ganhei? Vamos supor que eu tenho que eu tivesse $1.000 para operar. Eu só fiz uma entrada, então 0,47. Então, eu ganhei 0,47%. Eu normalmente faço um trade só e deu. Eu não, aqui, no caso, teria dado novos trades. Ó. Aqui, ó, deu esse trade aqui. Ó. Quem entrou vendido aqui, a 49,184, saiu bonito aqui. E depois ainda deu esse outro trade aqui. Ó. Quem entrou aqui, saiu bonito aqui. Lógico que vai da avaliação de cada um. Eu prefiro, quando a VWAP semanal tá muito embaixo, como ela está hoje, operar de cima para baixo, vendido, né? Mas aí cada um vai fazer a avaliação. Olha o trade que deu o relâmpago aqui, ó. Foi lá, buscou 49.266 e rapidamente voltou para a VWAP. Mas o principal que vocês têm que ponderar vocês podem voltar o que for no tempo. Vocês vão ver a quantidade de vezes que o preço se afasta da VWAP e volta. Ó. Se afastou da VWAP e voltou. Olha aqui o trade lindo que deu ontem, né, dia 15. Olha, se afastou horrores da VWAP. Aqui eu teria entrado, teria feito uma entrada, teria feito duas entradas, teria feito 3. Eu tenho até 6 entradas, gente. E eu só vou botar o stop loss depois da 6ª entrada, e o meu stop loss vai ser justamente, vamos supor que aqui fosse a minha 6ª entrada. Como eu tô buscando um lucro proporcional a essa distância aqui, ó,
com um preço médio, a minha entrada média teria sido daqui até aqui, né? Eu estaria buscando mais ou menos 1,43%. Eu colocaria meu stop loss em 1,43%. Depois da sexta entrada. E eu entro quando efetivamente a lower é invadida, né? Ela é furada de cima para baixo, no caso de entrar comprando. E logo depois do furo da lower aparece um candle comprador. No caso, um candle verdezinho aqui, ó, nos 5 minutos. Tem que furar, aparecer um candle comprador para aí sim eu fazer mais uma entrada, porque eu já sinto que houve uma exaustão dessa furada vendedora de cima para baixo, desse movimento vendedor que fez furar. Então aqui provavelmente eu teria feito 2 ou 3 entradas e teria saído eu não operei no dia 15, mas eu teria saído no lucro aqui. Mas vocês podem voltar o que for no tempo, que a quantidade de vezes que diariamente qualquer ativo, não só a BTC, se afasta da VWAP e volta para a VWAP, ó, aqui dia 14 deu 1 trade, deu 2 trades, 3 trades, 4 trades e por aí vai. O preço fica o dia inteiro, ó. Outra coisa, segunda-feira, ó, sexta-feira e segunda-feira são 2 dias complicados, porque a VWAP semanal se embola com a diária. E olha como segunda-feira, deixa eu ver, dia 12 foi segunda-feira, né? Não, dia 12 foi domingo. Dia 12 foi domingo. Mas segunda-feira é sempre um dia que a gente tem que ter cautela. Domingo também, mas segunda-feira, olha domingo como foi complicado, olha. Foi a VWAP diária fica confusa com a mensal. Na verdade, elas só vão se afastar mesmo depois de terça-feira. E olha como ficou complicado o trade. Ficou totalmente errático. E aqui, ó, nessa fugida aqui, ela na verdade só foi encontrar a VWAP na virada. Ela não voltou mais. Então aqui acionou o stop loss. Nem sempre a coisa anda como tem que ser, né? Mas a assertividade é muito maior do que o loss. A regra é o ativo ficar se afastando da VWAP e voltando para a VWAP. Olha aqui a quantidade de trade bom que deu aqui no dia 11. Olha só, olha aqui no dia 10 também, ó, com a VWAP semanal acima. Então a gente tinha a força gravitacional da semanal e a força gravitacional da diária puxando o preço para cima. Então deu trades maravilhosos aqui no dia 10. Mas é impressionante a assertividade. E, gente, sempre eu recomendo que vocês usem a VWAP sempre usando um outro indicador. O indicador que eu indico para vocês colocarem como companhia da VWAP é o estocástico, que é um oscilador. Então, como é que funciona o estocástico? O estocástico o nível de sobrevenda é quando ele avança aqui para baixo de 25 e o nível de sobrecompra é quando as duas linhas avançam para cima de 75. Então aqui, por exemplo, vocês vejam que o preço estava sobrecomprado. Então uma venda era iminente. Então aqui, ó, ia fatalmente bateu na upper, ainda estava sobrecomprado. Então, estava acima de 75, então aqui era uma venda que estava sendo confirmada tanto pelo estocástico quanto pelo toque na upper. Tem gente que opera VWAP com nuvem de Shimoku. Eu acho que os dois indicadores não combinam muito bem, porque tem gente que opera cruzamento de baseline com conversion line e VWAP. Eu prefiro operar um oscilador como o estocástico e combinar ele com a VWAP, com a banda de VWAP. Então, tocou na upper e tá sobrecomprado, tá excesso de compra porque o estocástico está acima de 75, pode tocar venda porque ele vai voltar no mínimo para VWAP. Mas esse trejeito, essa
essa combinação de oscilador com VWAP ou VWAP com nuvem de Shimoku, quem tem que definir ali o que mais se adapta ao estilo do trade de cada um são vocês. Eu acho que a nuvem de Shimoku muito letárgica, muito lenta para uma operação assim de instantaneidade como no intraday. A nuvem de Shimoku é mais para uma visão prospectiva do futuro, né? Porque como ela projeta até 26 períodos na frente, ela é muito interessante. Agora, para operar no intraday, vale muito a pena associar a sobrecompra e a sobrevenda do estocástico com a upper e a lower da VWAP, que são dois instrumentos poderosíssimos e que tem um nível de assertividade brutal. Tá bom, pessoal? No próximo módulo eu vou explicar como eu faço as minhas operações com nuvem de Shimoku. E como a nuvem de Shimoku ela permite a gente operar swing trade. Aqui eu estou no intraday, no day trade. Operar swing trade com muito mais segurança, porque justamente a nuvem projeta um comportamento prospectivo para o futuro. E a VWAP e o estocástico eles nos dão aquela imediatidade do movimento subsequente. Então tocou na upper é porque muito provavelmente estando sobrecomprado, ó, tocou na upper aqui, ó, é um exemplo clássico. Tocou na upper, estava sobrecomprado, ó, rapidamente voltou para VWAP. Então aqui foi um sinal confirmado tanto pelo estocástico quanto pela banda de VWAP e foi bem sucedido. Tá bom, pessoal? Então no próximo módulo a gente vai falar com mais profundidade da nuvem de Shimoku, tá bom? Grande abraço, obrigado pela atenção.